Muito bem. Nós vamos dar uma passadinha no retrospecto de como Deus se comunica com o homem através das Escrituras, mostrando como Deus buscou, Deus sempre veio em busca do homem, Deus procurou o primeiro diálogo. A palavra nos diz que o homem foi formado do pó da terra e o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isto mesmo, este sopro de Deus, este vento, este ruach, em hebraico significa vento, é o Espírito de vida, o Espírito de Deus trazendo vida ao ser humano e colocando algo de Deus no próprio ser humano. Tanto que a Bíblia nos diz no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Exatamente por causa deste vento, por causa deste sopro, por causa do sopro de Deus sobre o homem, então o homem busca Deus, o homem retorna a Deus, o homem deseja Deus e o homem se encontra quando encontra Deus. Quando ele encontra Deus, realmente preenche todo o vazio do seu coração e ele pode ser uma pessoa plenamente feliz, realizada, porque conhece e convive e tem comunhão com o seu Criador, o seu Deus, o seu Senhor. Bem, Deus então soprou sobre o homem, fez dele alma vivente. Adão, o primeiro homem perfeito, bonito, saudável, inteligente, capaz. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E do próprio homem, Deus tirou a mulher de uma das suas costelas. Enquanto Deus deu um sono a Adão, ou uma anestesia, Deus então tirou uma de suas costelas e a transformou na mulher. E trouxe a mulher para o homem. Agora sim, ser humano, um ser plural, homem e mulher, macho e fêmea, dos quais viria toda a raça humana, do casamento, da família, do amor. Deus trouxe a procriação, Deus trouxe os filhos, um pedacinho de nós mesmos ali nos nossos filhos, ao tomar um bebê nos braços, tão puro, tão ingênuo, tão lindo, nós podemos ver que algo tremendo é o que Deus quer fazer, é o que Deus faz, de maneira tão maravilhosa. Ele criou o ser humano para o louvor da sua glória. Mas o homem falhou ali no Éden. Sabemos que o homem pecou. Deus havia dado uma ordem que o homem não deveria ultrapassar. Ele disse, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. E vimos como a serpente enganou Eva. Satanás, ou o adversário, usou a serpente para enganar Eva, dizendo, não, Deus está falando isso, é porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. Vocês vão ficar sabedores do bem e do mal, conhecendo todas as coisas, vocês serão semelhantes a Ele. E a mulher caiu na conversa fiada de Satanás. Satanás é sempre assim. Ele é o nosso adversário, ele veio para roubar, matar, destruir, e o que ele quer fazer é isso, é destruir a beleza da criação de Deus. É atacar e confrontar o Senhor. E Eva comeu o fruto, deu para o seu marido, comeram, seus olhos se abriram, mas para o mal. Viram então que estavam nus, se esconderam, mas Deus veio buscá-los. Adão, onde estás? E o homem disse, eu estava escondido porque ouvi a tua voz no jardim. Vi que eu estava nu e me escondi. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu falei para não comer. Ah, foi a mulher, foi a serpente. E então Deus trouxe para o homem uma esperança. Ele disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Um descendente da mulher vai vencer o pecado, vai vencer a morte, vai vencer o mal e vai trazer
liberdade e vida para o ser humano. Porque o pecado trouxe a morte, mas a semente da mulher, que é o Messias, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo de Deus, venceu o pecado, jamais pecou. Venceu a morte, pois ele foi morto ali na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu todos os nossos inimigos e nos trouxe vida, vida eterna e vida com abundância. Essa era a promessa de Deus. E então aqui no Antigo Testamento, Deus vem se comunicando com o homem, com Abraão, Isaac, Jacó, com os descendentes, com José. E depois nós vamos ver quando o povo sai do Egito, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os reis, com os profetas. O Senhor vem se manifestando e o Senhor vem falando e o Senhor se mostra os seus atributos perfeitos através das coisas, através da história do seu povo. Ali estava Deus mostrando o maná, a água que corre da rocha, a nuvem que cobria o povo durante o dia, todo o arraial, e à noite se tornava numa coluna de fogo para iluminar e aquecer. Era Deus mostrando: eu estou presente, eu estou com vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que realmente mata a fome, que a água que mata a sede. Eu sou a luz do mundo que aquece e que mostra todas as coisas. Eu sou a cobertura sobre vocês, trazendo refrigério e paz e sombra debaixo do sol causticante. Eu sou a sua proteção, eu sou o seu suprimento. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ali estava o Senhor, no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, Deus envia seu Filho. Deus envia Jesus. Jesus é a revelação do próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. E Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, Ele ressuscitou mortos, abriu os olhos aos cegos, Ele foi tocado, Ele tocou nas pessoas, tocou nas crianças, abençoou os pequeninos, abençoou os pais, até que o Senhor foi até a cruz. Até a cruz, de uma maneira tão maravilhosa. Jesus deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ele deu a sua vida. E através dos evangelhos nós podemos conhecer Deus. Podemos ver Deus em Jesus, o seu amor. Deus é amor. E Jesus veio dizer aos seus discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Jesus foi capaz de dar a sua vida. 1 João 3,16 diz que se Ele deu a vida por nós, eu e você, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus veio mostrar o perdão, o coração de Deus, um coração disposto a pagar um preço tão alto para nos ter junto a si, para nos ter ao seu lado. Jesus, o Filho de Deus. No Evangelho, então, nós podemos conhecer, podemos ver Deus de uma maneira tão real, tão maravilhosa. Agora, Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, aos apóstolos, subiu com eles ao Monte das Oliveiras e lá no Monte das Oliveiras deu orientações e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Vão, e eu estarei com vocês. Estarei todos os dias, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Vão, preguem. Mas o Senhor disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês possam receber a promessa do Pai.
até que vocês sejam revestidos de poder, recebam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo e experimentem a maravilha de viver debaixo da vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. E eles ficaram. Atos capítulo 1, verso 4 nos diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E a promessa era a vinda do Espírito Santo. Jesus, ao subir aos céus, ele ainda tinha algo a fazer diante do Pai. Ele se apresentou como sumo sacerdote, se apresentou também como o Cordeiro de Deus e ele mesmo ofereceu o seu próprio sangue à justiça de Deus, para que nós pudéssemos experimentar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor então enviou o seu Espírito Santo. E olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Aqui em Atos capítulo 2, de 1 a 4, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles aguardaram a promessa de Deus. Eles oraram unânimes. Ali as mulheres, os discípulos, os apóstolos estavam orando, buscando: Deus, envia o teu Espírito Santo. Cumpra-se a tua promessa. Eis-nos aqui, eis-nos prontos para receber a tua promessa. E para sermos cheios do Espírito Santo, é exatamente isto. É orar, é crer, é estar pronto. É dizer: Senhor, me lava, me limpa o coração com o sangue de Jesus, me enche do teu Espírito Santo. O Senhor quer ouvir esta oração e quer encher você com o seu Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi chamado de Consolador. É aquele que nos conforta, é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que nos traz alegria, é aquele que nos ensina a amar, é aquele que nos ensina a ser longânimos ou pacientes. É o Espírito Santo que nos ensina a falar bem uns dos outros, ou bem dizer, ou ser benignos. É o Espírito Santo que nos ensina a ser misericordiosos, ou seja, perdoadores, não levar em conta as agressões, as maldades que as pessoas fazem, poder perdoar os inimigos, perdoar os que nos maltratam, perdoar os que nos perseguem e abençoá-los. Só através do Espírito Santo é que podemos fazer isto. É o Espírito Santo que nos faz fiéis, caminhar em perseverança, cumprindo o propósito de Deus, dia após dia, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que Deus nos responde, sabendo que Deus nos ensina, sabendo que Ele está conosco. É o Espírito Santo que dá os dons espirituais. E aqui em Atos, no capítulo 2, ele deu dons de línguas. Cada um começou a falar em línguas, começaram a falar das grandezas de Deus, falando em línguas. Oh, como o Senhor é tremendo, maravilhoso, fiel, justo, bondoso, onipotente, onisciente, o todo-poderoso Deus. Eles estavam falando das grandezas do Senhor. Falando como? Falando em outras línguas. Aqui em Atos capítulo 2, eles estavam falando em outros idiomas, falando em árabe, em cretense, na língua de Cirene e das pessoas todas que estavam ali para ouvir as boas novas do Evangelho. Pessoas que vieram de todas as partes do mundo, judeus e prosélitos, que vieram para
comemorar a festa de Pentecostes. E foi exatamente no dia de Pentecostes, pela manhã. Eram 9 horas da manhã, quando estavam ali falando em línguas, e Pedro disse: olha, vocês estão achando que estes homens estão embriagados? Não, eles não estão embriagados, mas isto é o que o profeta Joel profetizou a respeito deste tempo, que os nossos filhos, as nossas filhas profetizariam, os nossos jovens teriam visões e os nossos velhos teriam sonhos. É isto. Eles estão aqui falando pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo derramado sobre todo aquele que nele crê. Todo aquele que busca o Senhor, que quer o Senhor, vai receber o Espírito Santo. E eles falando das grandezas de Deus, e Pedro anunciando, pregando, eles disseram: que faremos, pois? Arrependei-vos, disse Pedro, e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Creram, se arrependeram, foram batizados, e a igreja ali estava com mais de 3.000 pessoas, que foi o número dos que se converteram naquele primeiro culto da igreja cristã. No primeiro dia, na festa de Pentecostes, ou seja, quando veio o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Uma força? Um vento? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito pessoal, sensível. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o vento. O vento não é pessoal, mas o Espírito Santo sim. Não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala de alegria no Espírito Santo. A Bíblia nos mostra o Espírito Santo tendo comunhão, falando, ensinando, orientando. São experiências maravilhosas que temos com o Espírito Santo, nos ensinando coisas simples, dando orientações até no trânsito, na cozinha, nos estudos, na profissão, em todo o tempo. O Espírito Santo nos capacita para a obra de Deus. Ele nos ensina a palavra de Deus. Ele nos dá a direção a seguir em todo o tempo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que forma Deus. Muitos dizem: não posso compreender Deus. Compreender, se nós seres humanos formos compreender Deus, estaremos sendo bem próximos a Ele, ou até maiores do que Ele, por compreendê-lo. Mas a gente é como uma formiguinha diante do elefante. Jamais podemos compreender Deus, nem o seu tamanho, nem a sua glória. Mas na Trindade é como se fosse um raio de luz. O raio de luz tem o raio propriamente dito, que é invisível. Tem o raio luminífero, que é o visível, é a luz que a gente vê. E tem o raio calorífero, que é o calor que a luz emite. Ali está uma trindade. O raio de luz, invisível, como o Pai. Luminífero, o que você pode ver, é o Filho de Deus, é Jesus, a quem todos puderam ver e tocar e serem tocados por Ele. E o calorífero, podemos comparar ao Espírito Santo, que nos aquece. Não podemos ver, mas podemos sentir. Podemos sentir. Não vemos o vento, mas sentimos e podemos ver o que o vento faz e ver que ele é uma realidade, que ele existe, está aí, está fazendo, levantando as folhas secas no caminho, o papel, o lixo, as sacolinhas de plástico, mais fortemente arrancando telhas das casas, mais fortemente até arrancando árvores. Podemos ver o que o vento faz. O Espírito é assim também. Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo
Não podemos vê-lo, mas podemos sentir e ver aquilo que ele faz. Ele veio, ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceram línguas como de fogo na cabeça de cada um, naquele cenáculo, em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E depois, eles começaram a falar. A atuação do Espírito trouxe um mover interior em cada um. Começaram a falar em outros idiomas das grandezas de Deus. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Ah, este Espírito Santo de Deus é o Paráclito, é amigo. Ele veio para estar conosco, ele veio para ser nosso companheiro, ele veio para nos ensinar todas as coisas. Em Lucas 24, 48 e 49, Jesus disse assim: Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1,8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é aquele que nos dá ousadia para falar, é aquele que nos ensina. Às vezes abrimos os nossos lábios para pregar e o Espírito traz palavras tão maravilhosas que saem dos nossos lábios que a gente diz: como eu posso estar falando isto? É o Espírito Santo. Ele nos inspira, ele nos unge, ele nos fala, ele nos usa. O Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo é sensível, é delicado, é meigo, ao mesmo tempo forte, sábio, poderoso, todo-poderoso. Não há nada mais maravilhoso do que pertencer ao Senhor e receber esse revestimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor até os confins da terra, até o final do mundo, por onde formos, onde estivermos, sermos usados pelo Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que quando eles fossem presos, quando eles estivessem diante de reis, de magistrados, não deveriam se importar com nada quanto ao que falar, quanto ao que dizer, a sua própria defesa, porque no mesmo dia e hora o Espírito Santo lhes daria a palavra. O Espírito Santo lhes traria o entendimento daquilo que eles deveriam falar. Este é o Espírito Santo de Deus, doce, meigo, mas forte, incisivo e santo. E santo. Em 1 João capítulo 3, verso 9, está escrito: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O Espírito Santo é o que opera em nós o novo nascimento. Isto mesmo, o novo nascimento é operado em nosso interior através do Espírito Santo. Há uma figura linda na Bíblia para o novo nascimento, que é o Espírito Santo, é Deus tirando o nosso coração de carne, o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, o nosso coração insensível às coisas espirituais, tirando e transplantando em nós um coração de carne, o coração sensível, o coração de Yeshua, de Jesus. Um coração de amor, um coração de bondade, um coração de paz, um coração de alegria, o coração do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Pessoas que foram transplantadas, elas começaram a experimentar que os seus desejos mudaram depois que eles receberam um novo coração.
Pessoas que gostavam de um tipo de música começam a gostar de outro tipo. Isso aconteceu com um jovem que foi transplantado. E ele gostava de música popular e cantava música popular, mas depois da cirurgia do transplante, ele começou a gostar de música clássica. Ele tinha prazer e fechava os olhos e ouvia e se maravilhava com a música clássica. Aí ele disse para o seu médico: doutor, o meu gosto mudou. Eu estou gostando de música clássica. Eu nunca gostei de música clássica, nunca nem ouvia. E então puxaram a ficha do seu doador e descobriram que o seu doador era um músico formado e que tinha prazer e alegria em músicas clássicas. Era um instrumentista muito profissional que gostava de músicas clássicas. Ou seja, o coração tinha memória. O coração recebera memória e agora passava esta memória para a pessoa que o recebia. Quando eu recebi o coração do Pai, o coração de Deus, quando você recebeu o coração de Deus, o coração de Jesus, sim, espiritualmente nós somos transplantados. Este coração é cheio de amor e tem saudades dos céus. Coração cheio de amor, totalmente diferente do nosso velho coração. Um coração que ama a Deus, um coração que ama o próximo, um coração que busca fazer a vontade de Deus, um coração que foi colocado em nós pelo Espírito Santo. E a vida deste coração é a vida do Espírito Santo de Deus. Você já tem este coração? Gostaria de tê-lo? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Coloque diante do Senhor todo o seu pedido, todo o seu desejo. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Dá-me um novo coração, um coração puro e bondoso, um coração semelhante ao Teu. Dá-me o Teu coração. Eu me entrego em Tuas mãos e te peço, Senhor, tudo o que é ruim, todo pecado em minha vida, lava, limpa, perdoa. Estabelece o Teu reino na minha vida, na minha família. Eu me entrego a Ti. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão nos assistindo, para que cada uma receba também o toque do Senhor. Receba, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que lava, que limpa, que transforma, que traz vida, que traz paz. Sejam cheios do Espírito Santo. Recebam cura, cura da alma, cura do corpo, cura do Espírito, cura do Senhor. A cura plena e total, para a glória do nome do Senhor. Recebam a paz, a vida que há em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.